não castiga ninguém, Ele apenas abandona. Meu Deus do céu, aleluia. E tem tanto barulho de mata vazia por aí, achando que ainda é o Espírito Santo que está ali. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Eu tenho entrado num certo assunto, que eu tenho comprado briga em lugares por aí. Eu vou, não porque essa igreja me convidou para pregar hoje, mas eu digo assim, ó, a igreja que estiver mais parecida com a igreja dos apóstolos, essa igreja está no caminho certo. E das assembleias de Deus, essa igreja está mais próxima dos apóstolos. A igreja primitiva, sabe por que eu digo? A igreja primitiva não confiava em teologia, não confiava em comércio, mas confiava no poder de Deus. É esse o caminho que a igreja jamais deveria ter saído. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Aleluia, aleluia. Um certo jovem uma vez contou um testemunho interessante isso. Ele chegou numa igreja, olha só, aleluia, e tinha uma cantina lá. Alguns meninos pobres vieram e pediram: tio, compra um pastel para mim que a gente está com fome. Aquele rapaz pegou e comprou um pastel para aquela gurizada. Aí uma irmã obreira falou: irmão, não faz isso, senão eles vão estar toda hora aqui pedindo. Que absurdo isso. Aí ele falou: pai, e Jesus, o que faria? Aí eu disse: sabe o que Jesus faria? Ele ia levantar essa banca tudo para cima. O Deus Filho faria isso. O Espírito Santo não faz, porque o Espírito Santo é um pombo, ele apenas se afasta. Mas se o Deus Filho tivesse, aleluia, se manifestasse em carne neste evangelho brasileiro de hoje, ele ia levantar tanta banca para cima, ele ia quebrar tanto comércio. Eu tenho comprado briga, porque eu tenho pregado até em redes sociais que pela palavra de Deus a única coisa que entra é dízimo e oferta. Se não entrar isso, que não entre mais nada. Tenho comprado briga nesses lugares. Tenho pensado que agora vai ser excluído da igreja. Até agora não aconteceu nada. Mas o Senhor sabe o que faz. Apenas um irmão ainda se manifestou e disse: irmão, isso aí que está fazendo não adianta julgar. Esses pastores presidentes são homens falhos. Olha como os reis de Israel erravam também. Aí eu disse para ele: erravam, mas Deus sempre lhes enviou profetas. Aleluia. Interessante, irmãos. Naquela parábola do rico e Lázaro, aleluia, o rico que estava no Hades disse: Senhor, permita que eu volte à vida, para eu avisar para os meus parentes para não vir a esse lugar. O que Deus disse para ele? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. A única coisa que Deus vai enviar para essa geração má e incrédula são os seus profetas, os seus pregadores, homens que vivem, aleluia, aquilo que pregam, homens de boa índole, homens de boa reputação nesta palavra, porque todo aquele que prega e não vive, aleluia, ele é um mentiroso, ele é um salteador, e o que ele fala tem alguma intenção pessoal, porque aquele que prega a palavra e não vive aquilo que prega, alguma coisa ele quer no povo. Aleluia. Porque, aleluia, se ele mostra nos seus frutos que não é temente a Deus, é porque ele não se concentra na salvação eterna, aleluia, que foi comprado para ele em Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Mas não devemos nos preocupar, irmãos, que a igreja no Brasil e no mundo ela não está só. Aleluia, a igreja no Brasil e no mundo ela tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai fazer a sua parte. O Espírito Santo de Deus já tem levantado muitos profetas, aleluia, pelo Brasil e o mundo. Bendito é o nome do Senhor, para anunciar a verdade, para anunciar a salvação. É por isso, aleluia, que o Senhor disse: muitos virão naquele dia e dirão: mestre, Senhor, aleluia, o Senhor não nos conhece, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos. E ele então dirá a eles: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Sabe por quê? Porque o Senhor não tem negócio com rebelde, o Senhor não tem negócio com
se ele tivesse negócio com o pecado, uma terça parte não seriam expulsos de lá, caíram de lá. Por quê? Porque a glória do Senhor no céu é santidade, porque a glória do Senhor no céu é perfeição, e nós somos seres humanos, somos imperfeitos, mas aquele que é perfeito desceu do céu e habitou neste corpo feito de carne e osso, e foi entregue, aleluia, ao matadouro, foi entregue, aleluia, nas mãos dos gentios, aleluia, e foi sacrificado por nossos pecados. Bendito é o nome do Senhor e aleluia, bendito é o nome do Senhor e aleluia. Muitas vezes o ser humano passa, aleluia, por lutas tão terríveis, lutando até contra a sua própria carne, aleluia, muitas vezes gemendo por uma perfeição. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Mas o Senhor tem dito: estarei convosco todos os dias, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele também prometeu: aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que nos prometeu, ele é fiel